Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da partida entre Fortaleza e CRB. Partida que acontece neste domingo, né? Agora com mando de campo do CRB. Primeira partida, o Leão venceu por 2-0, está com a vantagem. E agora o CRB tem a força da sua torcida para tentar reverter o placar. Eu acho muito difícil, né? Porque o Fortaleza tem um time bom, até mesmo quando foi jogar contra o Boca Juniors lá, os argentinos achando que ia golear o Boca, e o Boca foi lá e arrancou um bom resultado. Então, tá encaminhado aí o título para o Fortaleza, mas futebol tudo pode acontecer. Então o Leão tem que entrar com seriedade na partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. A gente sabe que no futebol tem de tudo e agora o mando é do CRB. Vamos com a dupla, Vitória Leite e Elton Serra acompanhando tudo diretamente. Qual que é o clima? O pessoal tá no modo Varanda esperança. Do Galo, olha lá. Varanda do Galo. Um chopão ali atrás também, Mariana. No modo esperança, sexta-feira, né? Modo esperança, dá pra virar. Tá no modo eu acredito, que já é uma coisa conhecida de um outro galo aí, ô Vitória? Bom dia, Mari, Bruno, para todo mundo que acompanha. O Elton, meu amigo, bom dia para você. Bom dia, Mari. Bom dia, companheiros, fãs de esportes. Olha, o pessoal tá bem confiante aqui, viu? A gente tá falando de uma vantagem considerável, é claro, 2-0 em Fortaleza, mas por ser a decisão em casa e também pelo ano que o CRB vem fazendo. A gente conversou hoje com o presidente Mário Marroquim e ele falou assim, olha, 2 gols dá para fazer em casa, o difícil é não tomar gol, mas eles acham que dá para reverter essa situação sim. O CRB é o campeão alagoano do ano, já está nas oitavas de final da Copa do Brasil, eliminou justamente o rival do Fortaleza, o Ceará, e tem uma coisa que é mística desse 9 de junho, de final de semana, 9 de junho de 2024, porque em 9 de junho de 2021, o CRB eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, então tem uma mística da data também, perdeu, né, o primeiro jogo por 1-0, depois fez 1-0 no Allianz Parque e venceu nos pênaltis, então existe uma mística também com essa data, o time não perdeu ninguém, técnico Daniel Paulista deve ter todo mundo para essa partida, deve repetir o time, aliás, e o Fortaleza também de Vojvoda sempre uma caixinha de surpresa, mas nenhum novo desfalque. Então, assim, existe sim um clima de confiança por aqui em Maceió. O que você acha? O que você está esperando para esse jogo, hein, Elton? Vitória, eu esperava realmente esse clima de esperança na equipe do CRB, as coincidências que o jornalismo nos traz, né? Tive a oportunidade de vir no voo com o Daniel Paulista do meu lado. Esse percurso Fortaleza e Maceió com escala em Salvador. Então deu para conversar demais, né, com o técnico do CRB. Ele falava dessa questão de o time ter jogado muito abaixo do que ele esperava em Fortaleza. É claro que os desfalques fizeram muita diferença para essa equipe, né? E a gente sabe que há um abismo técnico entre Fortaleza e CRB na montagem dos elencos, enquanto o Vojvoda no segundo tempo teve a tranquilidade de colocar um time para manter a consistência, o Daniel Paulista fez apenas 2 substituições, sendo que uma dessas um garoto do sub-20. Então, ele sentiu muitas dificuldades em montar essa equipe, porém, ele tem esperanças da equipe jogar um pouco melhor no sentido de atitude. Faltou um pouco mais de atitude. Os jogadores do CRB reconhecem isso e o treinador também. Quando ele fala de desfalques, são desfalques que já estavam no departamento médico, né? O Caio César e o William Formiga. E aí não pode contar com o Jorge, por exemplo, que é o lateral, que a gente conhece, já passou pelo Santos, passou pelo Palmeiras, Mônaco, enfim. O jogador que também não está inscrito na competição. O Fortaleza também torce com essa questão de não poder ter jogadores que recém chegaram e que não foram inscritos na competição. O Vojvoda até deu uma cutucada na competição falando que esse modelo atrapalha um pouquinho, porque você perde um pouco do espetáculo. Mas os times não devem perder ninguém desse primeiro jogo para o jogo de domingo. A partida é 4h30 da tarde no estádio Rei Pelé. Ingressos já praticamente esgotados, todas as arquibancadas. Agora vai ter alguma remessa aí destinada a sócios, mas expectativa de mais de 15 mil pessoas no domingo entre CRB e Fortaleza. Mari? E a nossa programação completa, porque às 3 da tarde tem Sport Center, aí tem o jogo e acabando o jogo tem o Linha de Passe. Fortaleza e CRB, e claro, a nossa equipe já está por lá. Vitória Leite fez um tour também, hein? Não fez? Não fez, Mari Pereira? Nossa, pegou o Guanabara e passou por todo o Nordeste. Não foi, Vitória? Porque você passeou bastante, hein?
Trabalhou um pouco. Isso. Um pouco. Curtiu. Mas em Quase compensação, que teve de praia, de forró, Foi. não foi brincadeira, hein, Vitória? Boa tarde, Bruno, Mari, para todo mundo que está aí, também está nos acompanhando. Pois é, saí de Salvador, começamos ali com a seleção feminina, depois fui para Fortaleza, passei menos de 24 horas em Fortaleza para fazer o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e agora a gente já está em Maceió, casa da segunda, né, do segundo jogo. A decisão era o domingo às 4h30 da tarde. Boa tarde, Elton, você que está me acompanhando, Vitória. né? É você que está trazendo chuva, inclusive, para cá, né? Salvador, não coloca Fortaleza, isso na minha conta. Maceió também com clima chuvoso, né? Desde ontem. A expectativa é essa, inclusive, para o dia da partida. Tá chovendo por aqui, mas também tá chovendo confiança, viu? Usei aqui o trocadilho, porque, de fato, o torcedor do CRB tá confiante, sim, que é possível mudar, reverter esse resultado. É claro que sabe que é muito difícil. Fortaleza venceu por 2-0 em casa. Já esperavam que seria um jogo difícil, mas o técnico Daniel Paulista até conversou com o nosso Elton, né, Elton? Vocês tiveram um momento no avião, que os dois vieram no mesmo... um do lado do outro, na mesma fileira no voo, vindo pra cá. E o Daniel falou que realmente foi abaixo do esperado, né, essa partida, pro lado do CRB, mas em casa, com a torcida, já praticamente todos os ingressos esgotados. Existe ali uma remessa ainda de ingressos para sócios, mas as arquibancadas já estão esgotadas. E aí, para a torcida do CRB, com mais de 15 mil no estádio, pode ser que mude de figura, né, Elton? O interessante é que a gente, na cidade, né, consegue conversar com torcedores do clube. A gente conversou com alguns torcedores do Fortaleza depois do jogo, né? E aí, o resultado é satisfatório, dá confiança, o torcedor do Fortaleza está muito confiante com 2-0. Mas o torcedor do CRB, aqui em Maceió, também está confiante numa virada, né? Sim. Claro, você já trouxe, inclusive, né? Que no domingo completa-se aí 3 anos daquele jogo contra o Palmeiras. O CRB venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, levou a partida para os pênaltis, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer no mesmo dia, 3 anos depois. Então o torcedor está muito confiante nesse resultado e o Daniel Paulista também, porque é um time que deve ser mantido. Ele tem ainda aquele problema na lateral esquerda, né? Vai jogar com um jogador improvisado na lateral esquerda. O Matheus tem feito essa função, né? Com a ausência de jogadores da posição. Existia a expectativa de como viria o Fortaleza. Ele entendeu que o Fortaleza vai jogar sim com o Tinga, o Brites, o Tite e o Bruno Pacheco, porque no jogo da primeira fase também foi essa linha defensiva. Então ele repetiu, o Vojvoda repetiu essa linha defensiva no jogo de ida da final. A dúvida era se o Rossetto, se seria o Hércules ou até o Pedro Augusto, né, começar como titular. Acabou sendo o Rossetto e continua sendo essa dúvida. Então, o CRB já mapeou o Fortaleza e a questão é qual será a atitude da equipe a partir do primeiro minuto. Porque foi um time que jogou recuado nos primeiros minutos em Fortaleza, sentiu um pouco da pressão. Deve ser um time mais ofensivo no domingo, é isso que o torcedor também regateando espera. Pelo menos do último jogo pra cá eles não perderam ninguém, né? Tem a expectativa de repente voltar o William Formiga, enfim. A gente vai discutir mais essa questão de como vêm os times, mas agora vamos falar sobre a paixão do nordestino pelo futebol, que não é pouca, viu? Quem vai contar a história pra gente é a Ivana Negrão. Vamos ver. Quando milhares de pessoas cantam por você, a emoção em campo é diferente? Há quem defenda que sim, que torcida até ganha jogo. Outros não. Mas quem acompanha a Copa do Nordeste não duvida que o ambiente, a energia dessa competição é especial. Que Nordeste es una zona de Brasil donde la pasión de fútbol es muy fuerte. Vamos a jugar a campos con muchos torcedores. Hay muchos chimis donde se siente esa pasión. O CRB nesta temporada tem 15 jogos em casa, com aproveitamento de 73%. São 11 vitórias, uma delas inclusive sobre o Fortaleza, por 1-0. Vai precisar de pelo menos mais um gol desta vez para levar a decisão para os pênaltis. E a torcida pode fazer a diferença. É nesse sentido que nós acreditamos muito que possamos fazer uma grande apresentação no domingo com o apoio do nosso torcedor, que vai fazer a pressão como a torcida do Fortaleza a fez aqui no estádio, e tenho certeza que a história será outra e acreditamos muito nisso. 30 anos depois, o CRB faz sua segunda final de Copa do Nordeste no Rei Pelé.
Se ficar com a orelhuda desta vez, será para muitos a maior conquista do futebol alagoano. Vale muito e Vojvoda sabe disso. Agradece a festa da torcida do Lion no Castelão, mas lembra que ainda há um jogo e faz uma espécie de convocação. Fortaleza, Chimi, Vojvoda, jogadores necesitan de una torcida en cantidad, porque sabemos que cualidad tem, entonces necesitamos esa cantidad también en todas partidas. E você, vai perder essa festa? O segundo capítulo da final da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Futebol na ESPN é um oferecimento de Betano. Tá vendo? Essa matéria da Ivana me deu vontade até de jogar. Convocação, tá vendo? Como a Ivana passa muita emoção pra gente, mas aí, torcida, clima que a Ivana trouxe pra gente, aí vamos pros números. Em 2024, o CRB em casa, ele teve 11 vitórias. Por mais, por 2 gols ou mais de diferença, foram 6. Então, mais a metade. O Fortaleza, fora de casa, ele teve apenas 3 derrotas. E dessas 3 derrotas, apenas uma foi por 2 ou mais gols de diferença. Então, assim, tem todo um ambiente, é o nosso querido e amado futebol, muita coisa pode acontecer, mas nós temos uma equipe que consegue até vencer por 2 ou mais gols de diferenças, mas uma que normalmente não perde por esse placar. E aí, André Donk? Dito isso, o Fortaleza é muito favorito a ficar com o título, mas não está resolvido. Acho que com 3-0, sai um dos gols lá do Lucero, embora uma das chances foi falta e seria anulado. 3-0 no agregado, sim. O 3-0 no jogo de ida, eu acho que ali me encaminharia. Foram 2 chances com o Lucero, né? Uma seria anulada, porque teve falta no início da jogada claramente. Mas, além da vantagem, o Elton lembrou como que o CRB deve sair para o jogo, o Fortaleza adora isso. Para te contra-atacar e para uma equipe que já está com mais casca de final da Sul-Americana, da própria Copa do Nordeste. Então isso também aumenta o favoritismo do Fortaleza. Só que o fato de ser uma final, se o CRB traça uma estratégia, consegue um gol no primeiro tempo, isso muda a característica do jogo. Com o estádio lotado, com a torcida presente, isso acaba influenciando. Mas ainda acho que o Fortaleza é favorito, até pela forma como casa o jogo, e relembrar um aspecto que o Elton já falou durante a transmissão, a profundidade do banco de reservas. Então, se o CRB não consegue um gol logo de cara, o Fortaleza tende a conseguir manter o nível ao longo dos 90 minutos que o CRB eu acho que não consegue. Por isso que é ainda bastante favorito, mas não está resolvido. Fala, Mari, não. Fala. É um Fortaleza moldado e projetado para decisões, né? Sim, de diversas maneiras. Então, é isso. Da casca que vem criando, Copa do Nordeste agora, essa oportunidade de conquistar mais um título, ficou confortável com o jogo de ida. A grande dúvida minha, e eu falei aqui durante essa semana, sobre o CRB, era sustentar essas 2 partidas. Então, fez um ótimo jogo contra o Bahia, jogo único, decisão, marcou muito bem, levou para os pênaltis, de uma excelência absurda nas penalidades. Então, estratégia também. Para o Fortaleza, fez um primeiro jogo diante da torcida com possibilidade demais, aproveitou erros do adversário, entendeu a dinâmica do jogo, dividiu, distribuiu muito bem as ações. 2-0, vai muito mais confortável. Não está decidido, mas está muito mais confortável. Agora, Vitória e Elton. A Vitória acompanhou, claro, a entrevista também, né? E todo o trabalho do Vojvoda nessa semana. E o Elton, então, viajou ao lado do Daniel Paulista. Estrategicamente, diz o Elton. Olha, meu assento é aqui. Posso mudar minha poltrona? Coisa. Ele lá falando pra senhora, posso sentar aqui no corredor? Botou um biscoitinho. A gente é primo e tal, eu queria viajar com ele. O Daniel Paulista, ele tá esperando que o Fortaleza, assim, especule na partida, jogue, assim, no erro ou que ele mantenha a ideia de jogo dele? O que vocês acham? Bom, primeiro é importante a gente trazer um fator que pode fazer muita diferença, né, Vitória, no domingo, que é o campo. Não teremos campo seco, isso é fato, né? A gente está tendo dias aqui de chuva, pouco sol, a perspectiva é de tempo nublado durante o jogo, mas de chuva na manhã do domingo, então teremos um campo pesado. O campo pesado desfavorece o jogo do Fortaleza, que é um time de transição rápida, é um time de bola no chão, é um time de contra-ataque muitas vezes. Então deve ser um jogo mais físico, um jogo de bola parada,
que o CRB também tem uma força muito grande nesse sentido. O GG é um excelente cobrador de faltas, de escanteios, faltas laterais. É um cara que vai ser explorado nesse sentido. O Anselmo Ramon, que é um jogador que é o centroavante de sustentação, vai tentar cavar umas faltas por ali também. Chutes de média e longa distâncias também serão importantes. O que o Daniel espera, logicamente, é um Fortaleza ainda tentando controlar o jogo com a posse da bola. Mas isso pode ser diferente no domingo por conta do campo um pouco mais pesado. Eu acho que a gente vai acompanhar, eu acho que uma das coisas que a gente vai acompanhar no domingo é o estado do gramado, que eu acho que isso influenciou, inclusive, né, no segundo tempo, no jogo em Fortaleza. Não só o estado do gramado por conta da chuva, mas o estado da Arena Castelão sempre é uma questão, né? E acho que tem um fato também psicológico nessa história, que é a questão da desatenção que ele falou lá, que o time do CRB, o Daniel Paulista, falou isso na coletiva pós-jogo, e depois confirma, conversando com o Elton, que ele sentiu um time muito desatento. Então, para essa partida, em casa, com a sua torcida, maioria do CRB, também tem essa mística. E além da data que a gente falou para vocês, aí que o 9 de junho de 2024 marca 3 anos de uma conquista muito especial para o CRB, que, se conquistar essa Copa do Nordeste, vai ser o maior título da história do clube e também da história do estado, né? Dá para dizer assim. Acho que não é só, né, Mari, a questão de estar desatento também, né? Claro que é uma avaliação, mas é nesse sentido de você estar acostumado ou não a grandes jogos, a decisões, que é o que a Mari falava. O Fortaleza faz isso todo mês. E eu acho também que a condição que o jogo apresentou. A gente conversava com o Biratan Leal, né, no dia seguinte da partida, sobre como também o CRB não conseguia se conectar lá quando ele conseguia ter a posse. Até o Fortaleza demorou para conseguir abrir o placar. Mas na hora que o CRB tinha a posse, não necessariamente os jogadores estavam mais desconectados, né? O Anselmo Ramon mais desconectado, não conseguia talvez aproveitar essas poucas chances que talvez tinha na hora de conseguir essa posse, de talvez surpreender, de fazer algo. Também existe a condição do gramado, do tempo, do clima, do costume e do que o seu adversário te apresenta no campo também, né? Isso não vai sair da conta. É porque eu acho que a organização defensiva para o CRB seria importantíssimo nesse jogo de ida. E deixou uma ótima impressão, e é o que tem acontecido na temporada, mas quando passa pelo Bahia da maneira como passou, ele vem com essa malinha, né, para o jogo contra o Fortaleza, essa expectativa de quem acompanhou o jogo contra o Bahia. Então, acho que essa organização defensiva, a estratégia defensiva do CRB, ela precisava estar num dia de muita concentração. Tem a oportunidade de corrigi-los, porque jogo de volta você tem essa possibilidade. Mas isso faz parte da casca que você vai criando também. Tem muita coisa envolvida ali para além do campo e bola. E porque são times, a gente não pode esquecer, de patamares diferentes. Sim. Isso. Não é, Donk? Até a questão do banco que eu falei mostra a diferença que tem. Você está falando de um elenco de primeira divisão, e não só de primeira divisão, que luta pelas primeiras posições, por competição internacional. Contra o CRB, que tem feito um grande trabalho, não só por isso, a Vicky lembrou da vitória sobre o Palmeiras, mas tem conseguido campanhas mais longevas na própria Copa do Brasil, oitavas de final de novo, que é um recorde na história do clube, segunda final de Copa do Nordeste, um time longevo na Série B, mas ainda assim são patamares diferentes. E lembrar também que às vezes um lance fortuito define muito, né? O primeiro jogo, o CRB defendia bem, conseguia neutralizar o Fortaleza de certa forma. E aí, numa desatenção, num arremesso de lateral, não falo nem do escorregão do alemão, né? Que é uma infelicidade, mas o que me pega mais é a desatenção numa jogada de lateral, e isso acabou determinando o rumo daquela partida. Mas eu acho que um destaque aí, Elton e Vicky, também vai para o Moisés nesse sentido, né? Porque aí a gente lembra como ele sai chorando do jogo contra o Furacão. E aí parece que entra com sangue no olho agora para essa partida, né, para o jogo de ida. Chamava a responsabilidade mesmo de tentar acelerar, de tentar encontrar esse jogo pelo meio, de finalização. Tinha chutado na trave e depois fazendo o gol. E a comemoração dele foi muito de explosão também, né? Foi como se fosse um alívio, né? Porque teve aquele jogo em que ele sai, que ele fica muito chateado, como você falou, né? Ele sai chorando por conta do baixo rendimento. Até o Vojvoda falou sobre isso na coletiva depois, que o Moisés é um jogador de alto nível, né? Então ele sabe lidar com esse tipo de pressão também, ele tem uma cabeça muito boa e que a resposta dele foi dada nessa partida. Fora a responsabilidade, né? De ter sido a maior contratação, 2 milhões de dólares, enfim. Então, ele sabe que ele carrega tudo isso, agora como artilheiro da competição também, né? Na Copa do Nordeste, então assim, acho que tem
tem tudo isso envolvido, né? São místicas dos dois lados, né? Tem motivação não só de campo, de técnico, igual vocês estão falando, mas também uma motivação pessoal e acho psicológica para os dois lados, né, Elton? E o detalhe desse primeiro gol, né, nessa questão da desatenção, como a gente vê no voo com praticamente toda a delegação do CRB, não foi só o treinador que estava no voo, né? Tinha analista de desempenho, tinha os jogadores, né? Tinha muita gente. E a questão é, o alemão, ele se preocupou muito com a jogada em cima do Pikachu. Ele achava que a bola ia para o Pikachu e o Moisés faz a jogada individual. Quando ele tenta tomar a decisão de girar o corpo para fazer a marcação do Moisés, escorrega. E aí abre o caminho, né, para o Moisés fazer essa jogada individual e abrir o placar. Então foi uma questão mesmo de um time, a Mari falou bem, né, o CRB tem um time que tem uma primeira linha defensiva muito interessante. E a gente às vezes fala, um time que se defende bem, muitas vezes faz linha de 5. O Daniel não faz isso. Ele joga com a linha de 4 jogadores. O problema é que ele tem um lateral esquerdo destro, que aí é a dobra do Pikachu com o Pochettino, que exploraram muito bem isso na partida, e também a questão do Fortaleza ter possibilidades de mudar o jogo com o banco de reservas, né? Porque entrou o Machuca, abriu um pouco mais o lado esquerdo, entrou o Hércules, que começou como primeiro volante e se tornou quase que um meio atacante no final. Ele colocou Pedro Rocha para fazer um falso 9. Pedro Rocha é um ponta de origem. O Augusto também acabou entrando, mas do outro lado ele também teve a possibilidade de colocar o Kevin Andrade, que é um jogador de circulação, de tentar abrir defesa, que o CRB não tem. O CRB, com tantos desfalques, foram 4 jogadores. O presidente até falou com a gente no F360, né? O CRB agora está tentando criar de novo a cultura de revelação de jogadores. E os frutos vão aparecer em médio e longo prazos. Mas, por conta dos desfalques, antecipou algumas etapas, né? Então, 4 jogadores do Sub-20 estavam no banco de reservas e nunca tinham disputado uma final. O CRB já não chegava a uma final de Copa do Nordeste há muito tempo e eles já apareceram no banco de reservas na final. Tanto que o Daniel só fez 2 substituições. Então, esses detalhes fizeram diferença, né? Um sistema defensivo que o campo, para alguns, atrapalhou, né? Porque o alemão, quando tentou girar, o campo estava fofo, molhado, o escorregão abriu o caminho para Moisés, né? Sem nenhum trocadilho com relação a isso. Não foi o Moisés que abriu os caminhos, não. Foi os caminhos que se abriram para o Moisés fazer o primeiro gol do jogo. E só para destacar, que eu acho que a gente estava falando disso um pouquinho antes, mas quando fala que é muito difícil para o CRB fazer 3 gols, mas eles estão acreditando que se conseguir igualar essa diferença de 2 gols, eles realmente estão querendo levar para os pênaltis, né? Porque eles confiam muito no Matheus Albino também por conta de uma sequência de classificações em pênaltis. Sim. Então, para esse lado, apesar de João Ricardo também ser um pegador de pênalti, o Matheus Albino tem bastante confiança do lado do CRB. Claro que o cuidado é para não tomar gols, mas se conseguir fazer os 2 gols, o sonho realmente tá de pé aqui. A gente está tentando passar isso porque a gente realmente sentiu essa aura de confiança por aqui. Muito bem, e o Fortaleza ainda com aquele retrospecto ruim, né? Fala, não falei nada, tá bom. Esquece assunto. Vamos nos despedir dos dois, o que é uma empresa organizada, né? Mandou sexta-feira o Elton e a Vitória para lá, porque são profissionais extremamente responsáveis, Mariana. Claro. Imagina se fôssemos nós. Eu te falei, aniversário do Birata Leal, ele em Fortaleza. Essa hora... Entrando ao vivo. A gente já tava naquele tecnobrega, Mariana. Não tava? A gente estaria, Bruno Vicari. O que eu ia gravar de falso vivo, falar, o Felipe, nosso editor, não posso entrar hoje não, tá chovendo aqui, tá difícil. E só lá no... Manda um boletim e cai fora. Eletronejo no talo. Eletronejo. Eu ia gostar. Ô, dupla, é isso. Ainda bem que vocês são muito responsáveis. Um beijo, boa sequência de trabalho. Domingão, então, aqui na ESPN Star Plus. Beijo pra vocês, gente. 4h30 da tarde, hein? Estaremos lá. E o detalhe aqui, rapidamente, é que aqui a gente não pode entrar de azul, né? A gente só pode usar vermelho. Como a gente está de branco, a gente está neutro, a gente está dentro das diretrizes do CRB, um jogaço que a gente vai acompanhar no domingo, com transmissão da ESPN e do Star Plus. Tá combinando tudo ali, ó. Branco e vermelho. Não, tá combinando. Vermelho, valeu. Tá na paleta. Você sabe qual foi a artista mais ouvida lá em Alagoas? No Spotify, em 2023? Eu vi que foi em Sergipe, não foi, não? Eu acho que foi em Sergipe. Foi a Taylor Swift. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida deste domingo entre CRB e Fortaleza. Tem tudo para ser um jogaço lá em Maceió. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.